pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje vamos continuar com os nossos estudos de dinâmica. Só recordando, dinâmica estuda os movimentos dos corpos e as causas deste movimento. Um corpo, ele tende a permanecer em repouso se ele está em repouso. Ele tende a permanecer com velocidade constante se ele está em movimento com velocidade constante. Quais são as causas que alteram o estado de movimento de um corpo? A grande maioria das vezes, e para o nosso ensino médio, a quase totalidade dos casos que nós vamos estudar é quando forças atuam sobre esse corpo. Lembrando que ninguém tem força. Nós aplicamos força sobre um corpo ou um corpo sofre a atuação de uma força sobre ele. Outro conceito importante da gente lembrar é que a força surge da interação entre dois corpos. E normalmente, aplicar uma força está associado com transmitir ou transformar energia. Hoje nós vamos falar sobre as componentes de uma força, como determinar essas componentes ou, através delas, determinar a força que deu origem a elas. Vamos falar também com mais detalhes das forças mais importantes que nós vamos estudar no nosso curso. Força-peso, força de tração, a força normal e a força de atrito. Para a gente começar isso então, vamos deixar muito bem claro dois conceitos que as pessoas se confundem muito. Principalmente porque, como eu disse para vocês, termos que a gente usa no nosso cotidiano, na física, tem sentidos diferentes. Uma coisa que as pessoas se confundem muito é o conceito de massa e o conceito de peso. Quando você entra para se pesar numa farmácia, você sobe na balança e você fala, meu peso é de 70 quilos. Está errado. O que você viu na balança não é o seu peso, é a sua massa. Por quê? A massa é a quantidade de matéria de um corpo. Essa é a definição de massa. Massa também, em física, é a medida de inércia que um determinado corpo tem. O que é inércia? Resistência à alteração da sua velocidade. Como eu falei no início, se um corpo está em repouso, velocidade igual a zero, ele tende a permanecer em repouso. Se um corpo está com velocidade constante, ele tende a permanecer em movimento com essa velocidade constante. Isso é a inércia, a tendência de permanecer no seu estado de movimento. E a massa é a medida de inércia, ou seja, é a resistência que esse corpo tem para variar seu estado de movimento, variar a sua velocidade. Quando a gente fala em alteração de velocidade, estamos falando em, isso mesmo, o aluno esperto sabe, aceleração. Aceleração é variação da velocidade durante um certo intervalo de tempo. Então, se nós estamos falando em massa e aceleração, certamente iremos relacionar massa e aceleração com força. Exatamente. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Massa é uma propriedade do corpo. Por quê? Mede a quantidade de matéria daquele corpo. Então é uma propriedade do corpo. Independe de outros fatores. E a massa no sistema internacional é uma medida dada em quilogramas. E o peso? O peso é uma força. O peso é uma força. Então quando você entra na farmácia, sobe na balança para medir o seu peso, você não está medindo o seu peso, você está medindo a sua massa. Peso é uma força. Qual força? A força-peso é a força de atração gravitacional entre a Terra e um corpo que tem uma certa massa m. Aí sim, nesse sentido, a massa está relacionada com o peso. Mas o peso é uma força, força de atração que a Terra, na verdade qualquer corpo exerce sobre o outro. Nós estudamos a força de atração da Terra porque a Terra é um corpo massivo, tem um campo gravitacional, corpos que têm uma determinada massa m são influenciados por esse campo gravitacional e quando eles estão sujeitos então a esse campo gravitacional, surge entre eles uma força de interação. Sim, força é interação entre dois corpos. Uma força de interação à distância, porque os corpos não precisam entrar em contato para que essa força de atração aconteça. E aí essa força nós damos o nome de força-peso. Então, força-peso é uma força de atração gravitacional.
Mas é só na Terra que tem força-peso? Não. Se você for para a Lua, se for para Marte, se for para Vênus, vai existir uma força-peso também. É a força de atração gravitacional. Nós estudamos a força de atração gravitacional entre a Terra e um corpo que está na superfície ou nas proximidades da superfície da Terra. Diferentemente da massa, o peso é uma propriedade do local. Dependendo do local onde esse corpo estiver, ele vai estar sujeito a uma força-peso diferente. Se peso é uma força, ele é medido em newtons, unidades de força, newton. E se ele é uma força, ele é uma grandeza vetorial. A força-peso é uma força tão importante que ela tem uma fórmula especial para ela. A força-peso é igual à massa do corpo vezes a aceleração gravitacional a que esse corpo está sujeito. O que é isso? Veja só, se eu largo esse pincel, ele é atraído pela Terra. Força de atração gravitacional. Ele estava em repouso, começa a se movimentar, ganha velocidade. Se ele tem alteração de velocidade, ele tem aceleração. Então, esse G é a aceleração da gravidade, exato. É a aceleração que um corpo fica sujeito quando está próximo da Terra. Quando nós vamos estudar a força-peso, nós vamos ver com mais detalhes as implicações desta fórmula. Eu vou apagar a lousa e agora a gente volta para estudar com detalhes essas forças. Mas antes disso, vamos fazer uma conceituação do que é força e suas componentes. Eu volto já. Pessoal, para a gente analisar forças atuando sobre o corpo, é interessante que a gente entenda o conceito de sistema de forças. O que é um sistema de forças? Quando eu tenho duas ou mais forças atuando sobre esse corpo. Vejam só, aqui nós temos uma bolinha pendurada por um fio a uma superfície horizontal, que pode ser o teto de uma sala, por exemplo. Reparem, quais são as forças que estão atuando nessa bola? A força-peso e a força de tração que o fio exerce puxando essa bola. Aqui esse corpo está em equilíbrio, então eu posso afirmar que o módulo da força-peso é igual ao módulo da força-tração. Está em equilíbrio, o corpo está em repouso. Nessa segunda situação, eu tenho uma terceira força atuando na bola. Uma força F, puxando a bola nessa direção. Continuo tendo a tração, continuo tendo a força-peso. E eu também afirmo que nesse estado, o corpo está em equilíbrio, está em repouso. Não está se movimentando nem na vertical, nem na horizontal, nem na diagonal. Eu posso afirmar que o módulo dessas três forças são iguais? Não. Eu posso afirmar que, vetorialmente falando, a resultante é igual a zero. Mas eu não posso afirmar que o módulo da força-peso é igual à força-tração ou igual à força F. E se eu quisesse analisar esses módulos, como é que eu teria que fazer? Então, achar as componentes de uma força é exatamente isso. Tentar descobrir aqui como cada força está se relacionando com a outra, de modo que a gente entenda o porquê da resultante ser zero. Nós poderíamos fazer uma análise, primeiro, vetorial, para achar a resultante de forças entre esse sistema de forças aqui, composto pela força tração, peso e F. Repare, o método poligonal, eu coloco as forças envolvidas e fecho um polígono. Então está aqui a minha força F, está aqui a minha força P. Como é que eu fecho o polígono? A extremidade do vetor e a outra extremidade na extremidade inicial da força F. Então está aqui a força F, a força P e a força T. São todos vetores. Facilmente eu percebo que realmente esse sistema está em equilíbrio, a resultante é zero. Mas tem uma outra forma da gente analisar esta situação. Nós vamos ver agora. Como que eu faço essa análise? Eu desenho um sistema cartesiano, x, y, e vou colocar essas forças nesse sistema. Então, como é que fica a minha força P? Se é a minha origem aqui, a minha força P está aqui, ó. Essa é a força P. Minha força F também está fácil. Ela está no eixo X, nessa direção.
E agora a força T? Vejam bem, a força T, ela vai estar aqui. Eu posso decompor a força tração em duas outras forças, que serão as componentes da força tração. Eu vou decompor a força T num vetor que vai estar localizado no eixo X e num outro vetor que está localizado no eixo Y. Como é que eu faço isso? Eu tenho um ângulo entre o vetor da força T e o eixo X. E tem um ângulo também, um ângulo que eu vou chamar aqui de beta, entre a força T e o eixo Y. Como que eu faço a decomposição, então, da força T em duas outras forças? Marcados esses dois ângulos, eu vou fazer a projeção do vetor T no eixo X e no eixo Y. Feita essa projeção, eu posso achar a componente da força T no eixo X, a componente da força T no eixo Y. Essa aqui vai ser a minha força T no eixo X e essa aqui vai ser a minha força T no eixo Y. Esse corpo está em equilíbrio, então agora eu consigo enxergar que quem está equilibrando a força P é a componente Y da força T. Quem está equilibrando a força F é a componente X da força T. Agora eu consigo enxergar melhor o equilíbrio desse corpo. E como que eu calculo o módulo de Tx e Ty? Tx é igual a força T vezes o cosseno do ângulo alfa. Ty é igual a força T vezes o seno do ângulo alfa. Isso aqui é facilmente demonstrado pelas propriedades do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Não vou fazer aqui, se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer essa demonstração. E em relação ao ângulo beta, eu posso fazer a projeção? Posso também. Muita gente se confunde, porque aprende que Tx é T cosseno alfa, Ty é T seno alfa. Mas ele me dá o ângulo beta. E aí? É só inverter, pessoal, é a mesma coisa. Em relação ao ângulo beta, Tx é igual a T vezes seno de beta e Ty é igual a T vezes cosseno de beta. Pessoal, decoreba é legal, mas entendeba é melhor. Então percebam, decomposição de forças, Tx, T cosseno de alfa, se o meu ângulo é este. Se o meu ângulo é esse, eu também posso fazer a decomposição? Posso, só que agora eu pego esse outro ângulo, o ângulo beta, e eu inverto as posições. Quando essas duas componentes são perpendiculares, nós dizemos que essas componentes são componentes ortogonais da força. Então, Tx e Ty são as componentes ortogonais da força tração T. Neste caso, estão em equilíbrio. Eu posso afirmar com certeza que o módulo de Tx é igual ao módulo de F. O módulo de Ty é igual ao módulo da força peso, P. Isso é importantíssimo para a gente solucionar, resolver problemas de dinâmica. Guardem bem isso. Sistema de forças, eu tenho duas ou mais forças atuando sobre um corpo, eu preciso achar a resultante que está agindo sobre esse corpo. Neste caso aqui a minha resultante é zero, mas a decomposição de uma ou de mais forças desse sistema nas suas componentes ortogonais, essa decomposição é importantíssima, uma ferramenta importantíssima para a gente solucionar problemas de dinâmica. Vamos falar um pouquinho agora da força-peso, tração, normal e força de atrito. Vou apagar a luz e já venho. Pessoal, vamos ver um pouco com mais calma essas quatro forças. Força-peso, força-tração, força normal e a força de atrito. Força-peso, nós vimos que é a atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos que estão sujeitos à ação do seu campo gravitacional. Nós vimos que a força-peso ela é tão importante que ela tem uma fórmula específica para ela, embora ela seja uma derivada do princípio fundamental da dinâmica. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas a força-peso é igual a massa vezes G. Quem que é G? É a aceleração da gravidade. Nós vimos que se eu soltar um corpo, esse corpo é atraído pela Terra, ele está em repouso
começa a se movimentar, então ele está sujeito a uma aceleração, está variando a sua velocidade. E que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Aqui na Terra, qual o módulo de G? 9,8 metros por segundo ao quadrado, que aproximadamente, a gente está acostumado com isso, né? Normalmente usamos o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força-peso é uma força de atração gravitacional entre a Terra e um corpo de uma certa massa m, em queda livre, não tem nenhuma força atuando, não tem força de resistência no ar, do ar, mais nenhuma, apenas a força-peso. Esse corpo cai com a aceleração da gravidade, que é igual a 9,8 ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, lembre-se, estamos falando de corpo em queda livre ou corpo sujeito à ação da força P. Esse corpo vai estar sujeito a uma aceleração da gravidade, que aqui na Terra é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A força-peso é sempre vertical, apontando para baixo. A força-peso é sempre vertical, apontando para baixo. Pode ser decomposta? Pode. Do mesmo jeito como nós decompomos a força-tração no outro exercício, a força-peso num plano inclinado, por exemplo, ela pode ser decomposta. Nós vamos ver isso nos próximos exercícios. Mas a força-peso, ela é sempre vertical e aponta para baixo. Força-tração é uma força que puxa. Tração é uma força que puxa. Puxa através do quê? Através de um fio, através de uma correia, através de uma corda, não importa. Os casos mais comuns da força-tração aparecer, um corpo pendurado por um fio, como a gente viu no exemplo anterior, dois corpos ligados por um fio, por exemplo, esse está na horizontal, esse está na vertical, tem uma roldana, uma polia, e esses dois corpos estão ligados por um fio, ou na horizontal ou num plano inclinado. Um corpo sendo puxado por um fio também é a força-tração. O que é importante a gente saber da força-tração? No mesmo fio, a tração é sempre a mesma. No mesmo fio, guarde isso, a tração é sempre a mesma. Então, nesse exemplo, eu tenho um corpo A, um corpo B, tem fio? Tem, então tem tração. A tração no corpo A, a tração no corpo B, se os dois estão ligados pelo mesmo fio, o módulo da tração é o mesmo. É claro, as direções e sentidos são diferentes, mas o módulo da tração é sempre o mesmo. Força normal e força de atrito são duas componentes de uma força de contato entre duas superfícies. Tem contato entre duas superfícies? Certamente vai ter uma força normal e pode aparecer uma força de atrito. Vamos ver por que pode. Então a força normal é uma força de contato entre duas superfícies e essa força normal é sempre perpendicular. Perpendicular a quê? À superfície de contato. Então se eu tenho, por exemplo, esse apagador e esse pincel, eles estão em contato, onde está a força normal? Perpendicular à superfície de contato. E se eles estiverem assim, onde está a força normal? Perpendicular à superfície de contato. Então cuidado, não se enganem. A normal, ela não aponta sempre para cima, ela é perpendicular à superfície de contato. Se a superfície de contato está na horizontal, ela está na vertical. Se a superfície está na vertical, ela está na horizontal. Se a superfície está num plano inclinado, não importa. A normal, perpendicular, perpendicular é porque forma um ângulo de 90 graus, perpendicular à superfície de contato. Outra coisa importante de lembrar sobre a normal, nem sempre ela é igual à força-peso. Na verdade, ela só é igual à força-peso em um único caso. Quando eu tenho um objeto apoiado, por exemplo, em cima de uma mesa, na horizontal, nenhuma outra força agindo, só a normal e só a força-peso. Neste caso, somente neste caso, guardem bem isso, somente neste caso, o módulo da normal é igual à força-peso. Em qualquer outra situação diferente dessa, a normal não vai ser igual à força-peso.
ela pode eventualmente, num arranjo diferente desse, ser igual à força-peso, mas não é por causa do arranjo, é por causa dos outros valores envolvidos. Veja só, eu tenho uma régua e um apagador. Eu tenho uma força-peso agindo sobre ele. Por que ele não cai? Por que ele não penetra na régua? Porque a régua aplica uma força sobre o apagador. Que força é essa? A força normal. Neste caso, eles estão em equilíbrio? Estão. O corpo não está nem afundando, nem viajando lá para cima. Então, eles estão em equilíbrio. Eu posso afirmar que a força-peso em módulo é igual à força normal. Mesma direção, sentidos diferentes. Mas, e se eu levantar um pouquinho o apagador? Veja só. Agora, a normal já não é mais igual à força-peso. Porque, para o apagador não penetrar na régua, eu não preciso de uma normal igual à força-peso. Porque essa normal está sendo ajudada pela força que eu estou aplicando aqui. Então, vamos supor, para efeito de cálculo, que a força-peso seja 2 newtons. A normal, neste caso aqui, vai ser igual a 2 newtons. Mas se eu aplicar uma força de 1 newton na vertical e para cima, a normal já não vai ser mais 2. Vai ser a diferença. Vai ser 1. Por isso que eu disse para vocês, a força normal só é exatamente igual em módulo à força-peso, neste caso, superfície horizontal e apenas duas forças, a força-peso e a normal, atuando sobre o corpo. Em outras situações, em módulo, a normal não vai ser igual à força-peso. Mas pode acontecer de, por coincidência, ela ter um módulo igual? Pode, mas aí não é por causa da situação, é por causa dos valores envolvidos. E aí, não podemos afirmar só de enxergar a situação que elas vão ser iguais. Muitas vezes, o aluno incorre num erro, não consegue resolver o exercício, porque já sai achando que a normal é igual ao peso. E é onde se engana. E a força de atrito? A força de atrito é uma força de contato também entre duas superfícies. Ela é uma das componentes dessa força de contato. A primeira componente é a normal, a segunda componente é o atrito. A normal sempre existe, mas o atrito sempre existe? Não. Então vejam só, o apagador está apoiado sobre a régua, as duas superfícies estão em contato, a força normal existe. E a força de atrito? Força de atrito ainda não. A força de atrito só vai surgir quando eu tentar deslocar o apagador e fazer com que ele escorregue pela superfície da régua. Num primeiro momento, eu aplico uma determinada força, mas o atrito consegue impedir esse deslocamento. Aí já existe o atrito, mas esse atrito ainda não permite que o corpo escorregue. Eventualmente, eu aumento a intensidade da força que eu aplico, aí o apagador começa a escorregar, começa a se deslocar. Acabou o atrito? Não, ele mudou. Então, esses dois tipos de atrito têm nome. No primeiro caso, enquanto eu estou aplicando uma força sobre o corpo, mas a força de atrito, em reação a essa força que eu estou aplicando, ainda não deixa que o corpo escorregue, esse atrito chama-se atrito estático. E quando eu aumento a intensidade da força e aí o corpo começa a escorregar, continua existindo atrito. Mas esse atrito é chamado de atrito cinético. Por que cinético? Porque ele continua existindo, mas o corpo está em movimento. Então está aqui, pessoal, atrito estático, não há escorregamento. Atrito cinético, há escorregamento. O atrito surge quando eu tenho dois corpos que estão em contato e eu aplico uma força sobre um deles para que esse primeiro corpo que está sofrendo a ação dessa força escorregue pela superfície do outro corpo. Enquanto não há escorregamento, esse atrito é estático. Depois que acontece o escorregamento, esse atrito é atrito cinético. E será que tem um jeito da gente calcular esse atrito? Tem uma fórmula específica para o atrito que eu vou colocar aqui agora. A força de atrito é calculada por μ. O que é esse μ? É uma propriedade do material, coeficiente de atrito daquele material. Por exemplo, borracha, plástico, madeira, um determinado metal. Cada material tem o seu coeficiente de atrito específico. Então a força de atrito é calculada pela expressão o μ, que é o coeficiente de atrito do material, vezes a normal. Tanto faz
para o atrito estático e para o atrito cinético, tanto faz. Porém, cada material tem dois coeficientes de atrito diferentes. Para o coeficiente de atrito estático, vai ter um determinado μ. Para o coeficiente de atrito cinético, ele vai ter um outro μ. Porém, o raciocínio é o mesmo. Isso é dado no problema, não se preocupe com isso. O importante é você saber que a força de atrito estático não tem escorregamento. A força de atrito cinético existe escorregamento. Essa força de atrito é dada por o coeficiente de atrito do material vezes a normal. Lembrem que o atrito e a normal são as duas componentes da força de contato que surge quando eu coloco duas superfícies em contato. E essa é a fórmula para a gente achar o atrito. Qual é a direção e sentido da força de atrito? Percebam, eu tenho dois corpos em contato, superfície de contato, tento fazer com que um corpo se desloque em relação ao outro nessa superfície. Esse deslocamento nós chamamos de escorregamento. Aplico uma força para que esse corpo escorregue. A força de atrito surge como oposição a essa tentativa de escorregamento. Então a direção e o sentido da força de atrito, direção é a mesma direção da força que está tentando fazer com que o corpo escorregue. Ela é paralela ou tangente à superfície de escorregamento. E sentido, o atrito tem um sentido oposto ao da força que está sendo aplicada no corpo, tentando fazer com que ele escorregue pela superfície. Se vocês quiserem dar um print na tela, agora nós vamos voltar para dois exercícios de aplicação. Vou apagar a lousa, vou colocar os exercícios aí na tela, tentem resolver, depois a gente vem com a resolução. Não saia daí. Pessoal, vamos resolver o exercício 1 então. Ele diz que um trator puxa uma pedra cujo peso é 1000 newtons nesta constituição, nesse arranjo de forças. Normal, força-peso, força de atrito, horizontal, paralela à superfície de escorregamento, e a tração ela é inclinada em relação ao solo. O que mais eles nos informam? Que a força de atrito é 50% da normal e que a força resultante é horizontal. Pede para achar então o módulo dessa força resultante. Pessoal, exercícios de dinâmica. Coloquem o corpo que está sendo objeto da ação dessas forças e façam um diagrama de forças. Fica muito mais fácil para resolver o exercício. Então, pela figura, são essas quatro forças que estão agindo no corpo. Peso, normal, força de atrito e atração. Porém, o corpo está se movimentando na horizontal. Não é nem na vertical, nem na diagonal como está a atração. E ele diz que a resultante é horizontal. Então, é necessário que eu faça a projeção da tração nos eixos X e Y para eu conseguir resolver esse exercício. E mais que isso, eu sei que quem está puxando a pedra é o trator. Mas qual componente que está puxando a pedra? É a componente X. Então, vamos fazer essa projeção. Então, aqui eu tenho componente X, mas eu tenho também a componente Y. Eu já fiz tracejado para a gente poder enxergar as forças que realmente estão atuando no corpo. Então, no eixo Y, o módulo da força-peso é igual a quem? É o módulo da normal mais a componente Y da tração. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre a normal é igual a força-peso? Esse é um caso. Força-peso é igual a normal mais a componente Y da tração. E no eixo X? No eixo X eu tenho uma força resultante. Por quê? Porque a pedra está sendo puxada. Então tem uma resultante. Uma resultante que é dada por a tração no eixo X, afinal de contas, é a tração, é a corda que puxa a pedra, menos a força de atrito.
Agora eu só preciso achar os valores dessas forças para resolver meu problema. Então vamos fazer os cálculos para o eixo Y. P é igual a normal mais a componente da tração no eixo Y. Ricardo, mas eu não tenho seno, não tenho cosseno, não sei nem que ângulo que é esse que a tração forma com o solo, com a superfície de escorregamento. Não é necessário. É só olhar na figura. Ele está dizendo que cada quadradinho equivale a 100 newtons. Componente ortogonal no eixo Y. Quantos quadradinhos nós temos? 1, 2, 3. Então a minha componente TY é igual a 300 newtons. E qual a minha componente TX? 1, 2, 3, 4 quadrados. Então a componente TX vale 400 newtons. Primeiro, vamos achar a normal, porque ele disse que o atrito é 50% da normal, tem que achar a normal. Quanto que vale a normal? Normal, então, é igual a força peso menos a componente Y. Normal é igual. Ele disse que o peso da pedra é 1000 newtons, já deu o peso, não deu a massa, já deu o peso, menos, quanto que vale TY? 300. Então a minha normal é igual a 700 newtons. Se a normal é 700 newtons, quanto que vale a FAT? Força de atrito? 50% da normal. Então a força de atrito é igual a... E para eu achar a força resultante, eu sei que a força resultante é igual a TX, que é 400, menos força de atrito. E para eu achar minha força resultante, eu sei que a força resultante é igual a TX, que vale 400, menos a força de atrito, que vale 350. Minha força resultante, então, igual a 50 newtons. Alternativa A. Pessoal, é legal ter um método para resolver exercício. Problemas de forças. Façam um diagrama de forças no corpo onde essas forças estão sendo aplicadas. Fica muito mais fácil de você enxergar a solução. E lembrando, a normal nem sempre tem o mesmo valor da força-peso. Vamos para o exercício 2? Pessoal, o exercício 2, ele diz que tem um corpo. Peso 40 newtons, é puxado por uma força F de 20 newtons e a força resultante é 8 newtons. Ele quer conhecer o coeficiente de atrito cinético desse corpo. Então vamos fazer o nosso diagrama de forças. Está aqui o nosso corpo. Força-peso. Tem contato? Tem. Então tem força normal. Qual que é a força que está puxando o corpo? É a força F. A resultante não é igual à força F. É menor. Por quê? Ele já deu, né? Tem uma força de atrito. Então nós sabemos que as forças que estão atuando nesse corpo são essas 4 forças. Tem movimento na vertical? Não. Então nesse caso eu não preciso nem analisar. Porque na vertical, neste caso, força normal e o peso tem o mesmo módulo. Então eu vou analisar só na horizontal. Qual que é a minha força resultante na horizontal? Eu sei que a força resultante é a força F menos a força de atrito. Ele deu o valor da força resultante? Deu. Deu o valor da força F? Deu. Agora eu quero achar o valor do coeficiente de atrito. Então eu sei que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. Então vamos achar aqui o valor da força de atrito, né? O valor da força de atrito, então, é igual a força menos a força resultante. Força aplicada, 20, menos o valor da força resultante. A força de atrito é igual, então, a 12 newtons. E eu sei que a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético, que é o que ele está procurando, vezes a normal. Então isso aqui é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Agora sim, quanto vale a normal? Agora a normal tem o mesmo módulo da força-peso. Então eu sei que meu coeficiente de atrito cinético é igual a 12
dividido por 40. 12 dividido por 40, dividido por 4, dá 3, dividido por 4, dá 10. 3 décimos, meu atrito cinético é igual a 0,3. Alternativa C. Pessoal, como sempre, vou deixar uma lista de exercícios sobre esse assunto. Tentem resolver. Se não conseguir, volta o vídeo, dá uma revisada na teoria, tenta novamente. Se ainda assim não conseguir, deixe suas dúvidas nos comentários que nós iremos responder. Sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!